São algumas manchas foliares que pode estar tirando facilmente aí do agricultor 20% ou mais da sua produtividade. Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja Máxima Proteção, em parceria com a Sumitomo Chemical Scalea Max, gigante em proteção. Tudo sobre o manejo de fungicidas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e os principais patógenos. Então, roda a vinheta e vamos começar. Um segundo ponto muito importante aí em relação às doenças causadas por fungos aí na cultura da soja são aquelas doenças de parte aérea. Então hoje, no cerrado, de um modo geral, nós temos algumas doenças de grande destaque, né? Algum tempo atrás, nós tínhamos aí com um maior foco a ferrugem, né, da soja, causada pela Phacopsora pachyrhizae, né, um fungo biotrófico, ou seja, só sobrevive aí em plantas vivas, né, tecido vivo. Hoje ainda é considerado uma das maiores problemas da cultura da soja, né, embora a gente percebe que de um modo geral nas áreas cultivadas, né, o manejo tem sido de forma mais adequada e essa doença nas últimas safras aí tem causado menores danos, né? Mas a gente se preocupa caso essa doença vir ocorrer mais cedo, né? Nos estágios mais iniciais aí da cultura, né? Aí os danos podem ser maiores. Então, assim, é ainda preocupante. O agricultor ele tem que se preocupar em fazer monitoramentos, né, no início aí do desenvolvimento da cultura, mas a gente sabe que nós temos que ter muita atenção em relação ao vazio sanitário, né, de cada região. Vazio sanitário é aquele período que nós ficamos sem cultura, né, não tendo nenhuma planta de soja viva, né, capaz aí de perpetuar, de propagar aí esse fungo e manter uma ponte de inóculo aí na entre safra para o período de cultivo. Então o vazio sanitário tem colaborado muito, aliado ao vazio sanitário, o uso de cultivares precoce, né, e também em relação à concentração dos plantios aí numa época, ou seja, na região sudoeste de Goiás, a concentração dos plantios se dá aí no mês de outubro, né? No máximo aí na primeira quinzena de novembro. E isso tem favorecido um escape, né, dessa doença. E em seguida os programas de aplicação de fungicidas, né? Fungicidas específicos, com maior eficácia e sempre associado aos fungicidas multissítios, né? São aqueles que têm vários modos de ação, né, sobre esses fungos. E isso tem colaborado bastante, né, quando o produtor usa um bom programa de aplicação de fungicidas, com intervalos de aplicações adequados e, de novo, sempre associado aí a multissítios, né? Multissítios, hoje que nós temos no mercado, praticamente nós temos aí os ditilcarbamatos, né, que está o mancozeb, nós temos aí o cloronitrila, que tem o clorotalonil e usa a base de cobre, como exemplo o oxicloreto de cobre. Então esses fungicidas são de grande importância aí para o manejo dessa doença, né, a ferrugem asiática. E não, o produtor também não deve se esquecer de monitorar, né, a ocorrência dessa doença após o plantio. Para que isso? Esse monitoramento é muito importante para orientar o início da chegada da doença, ou seja, quando detecta a presença de um foco numa região,
Isso nos indica que o inóculo está presente, né, associado ao ambiente e à presença do hospedeiro. Isso aí é um alerta para os demais agricultores se ajustar a um melhor manejo. As outras doenças aí de grande importância na cultura da soja, né, são também doenças foliares. Nós chamamos de manchas, né, foliares. Aí dentro dessas manchas nós temos as doenças de final de ciclo, onde é um complexo, né, de duas doenças aí importantes, que é a mancha parda, causada pela Septoria glycinis, e a cercosporiose, ou crestamento foliar de cercóspora, né, onde nós temos algumas espécies, entre elas Cercospora kikuchi, né, que são de grande importância. Então essas doenças formam o que nós chamamos de doenças de final de ciclo, né, embora chamada doença de final de ciclo, mas ela pode se iniciar mais cedo, desde a fase vegetativa das plantas. E uma outra doença importante é também considerada como mancha foliar, chamada de mancha-alvo, né, causada por um fungo conhecido como Corynesporum cassicula. Uma doença também de grande impacto e de grande importância aí no cerrado, né? Na nossa região não é diferente. Então, são algumas manchas foliares que pode estar tirando facilmente aí do agricultor 20% ou mais da sua produtividade. Então, isso aí acaba, né, refletindo aí numa perda considerável aí ao agricultor. O que é importante hoje a gente saber dessas doenças? Que todos esses fungos que causam essas manchas foliares, né, que a gente falou aí das DFCs, mancha-alvo, são fungos necrotróficos, capazes de sobreviver muito bem nos restos culturais. Então, como o sistema nosso, na nossa região, é uma monocultura, né, nós temos que entender que esses fungos estão sobrevivendo nos restos culturais da soja do plantio anterior. E esse inóculo vai ter um grande potencial para iniciar as doenças, né, causar danos no próximo plantio. Então é importante que o agricultor, né, quando ele tirar a soja, né, ele fazer aí, ou pelo menos uma sucessão de cultura, de preferência com uma gramínea, né, hoje é muito comum o milho, mas nós temos outras alternativas, ou então alguma outra planta que não seja hospedeira desses patógenos, que não é tão fácil, né? Mas é importante que ele também escolha para próximo cultivo uma cultivar adequada, uma cultivar menos suscetíveis, né? Praticamente todos os materiais que a gente tem no mercado, eles têm suscetibilidade aí a essas DFCs, e também os materiais que estão entrando, nós temos observado aí a suscetibilidade, né, cada vez mais a mancha alvo. Então, hoje a gente sabe que os materiais no mercado, eles têm as suscetibilidades, mas é importante ele buscar algumas que são menos sensíveis, né? E, consequentemente, ajuda no manejo dele. Outro ponto importante é a questão nutricional das plantas, né? O agricultor, ele tem que pensar em fazer um bom manejo ali do solo, correção do solo, né? Pensando numa boa nutrição da planta, né? E, claro, pensando no outros manejos fitossanitários, né? No controle de insetos, né? Pragas, no controle de plantas daninhas, e para o controle aí específico dessas doenças, né? O uso de fungicidas, né? Também fungicidas específicos. Hoje é importante a gente lembrar que os fungicidas que a gente tem no mercado, né? Nós temos grupos de fungicidas que têm o melhor espectro de ação para as doenças de final de ciclo, principalmente cercóspora, e outros grupos que têm o melhor performance para mancha-alvo. Então é importante, por exemplo, mancha-alvo hoje, o que nós temos hoje no mercado, né, já registrado junto ao Ministério da Agricultura, com maior eficiência, nós temos aí os ditiocarbamato, que é o Mancozeb, sempre associado aí a um triazoletiona, um triazol, né, que é o proteoconazol. Então isso aí é muito importante, né, pensando no manejo aí da mancha-alvo. Para o futuro nós vamos ter outros produtos que venham a colaborar muito também, né? Questão de carboxamidas, que é um outro grupo químicos, o mesmo estrubirulinas, né? Mas por enquanto o que a gente tem hoje no mercado, né, seria
né, para a mancha-alvo, né, focado mais em proteoconazol e mancozeb, que nós temos vários produtos hoje no mercado. Já pensando aí para as doenças de final de ciclo, né, aí já é interessante nós pensarmos em outros grupos químicos ou princípios ativos distintos, né? Aí entraria outros triazóis associados aí a carboxamidas e também aos multissítios, né? Principalmente aí do grupo químico cloronitrila, que é o clorotalonil, né? E os cúpricos, né? Como um exemplo aí o oxicloreto de cobre. Sempre associando aí esses dissídios específicos, né, que são mais interessantes aí para essas doenças, né, onde nós temos vários aí sim nós temos alguns triazóis, né, importantes, que tem um efeito bacana, né, nessas doenças, como também pensar sempre estar associado a esses fungicidas de multissítios. Então, quando o agricultor ele vai montar um programa de aplicação, é importante que ele intercala, né, essas aplicações com esses diferentes produtos, para ele ter uma melhor performance ali no controle, né, da doença. Então, esse é um ponto, né, importante aí para o agricultor estar orientando, mas jamais deixar de fazer aí utilizar aí os intervalos de aplicações, entre as aplicações, de forma adequada. A gente sabe que o residual fungitóxico desses produtos não é tão longo, né? Então, o ideal é trabalhar de 14 a 15 dias, algo nesse sentido, e não extrapolar mais, não alongar mais esses intervalos. E outro ponto importante, né, é a questão da tecnologia de aplicação. Né, utilizar um equipamento adequado, né, pontas que proporciona uma melhor cobertura da planta, né, densidade de gotas por áreas, mas para isso, principalmente quando a gente pensa em fungicidas de protetores, né, a função deles é formar uma camada na superfície da planta uniforme para impedir a infecção da planta pelo patógeno. É importante que ele utilize um volume de pulverização adequado para que ele consiga dar uma melhor cobertura na área foliar da planta. Então a gente fala que essa área foliar se caracteriza pelo índice de área foliar. Então quanto mais área de folha, mais folha a planta tem, ela vai ter maior índice de área foliar, que vai demandar aí um volume de pulverização maior. Então isso daí nós não temos uma receita pronta, ele vai usar um volume do início ao final do desenvolvimento da cultura. Não, isso aí a planta ela vai mudar, né, esse volume de folha, que nós falamos em índice de área foliar, ele pode estar trabalhando, né, esse volume de pulverização em função desse índice de área foliar. E aí ele consegue ter também uma economia, né? Isso é muito importante. Então, são alguns aspectos aí importantes para o agricultor, né, se orientar aí no melhor manejo aí dessas doenças. É importante também que ele sempre busque, né, orientações aí a um profissional, né, capacitado, um engenheiro agrônomo, né, que vai orientar ele de uma forma bem adequada, ideal para ele fazer o manejo dessas doenças na cultura da soja.